Attenzione, игровая приставка! Денди, Денди, мы все любим Денди. Денди, играют все. Eu sempre gostei muito de cópias baratas. Sério, desde criança eu podia passar horas vendo imitações enfadonhas do Zé Graça. O famosérrimo Polystation. Bacuri ali acha que vai ganhar um PlayStation, abre seco o troço quando vai ver um videogame enfadonho, lamentável, com joguinhos de quinta categoria. Acho que isso diz um pouco sobre a minha idade também. Então, eu resolvi juntar aqui algumas histórias sobre imitações bizarras que conseguimos encontrar após o fim da União Soviética. Na década de 90, a Rússia e as ex-repúblicas soviéticas viviam uma transição econômica caótica. O país se abria ao mercado ocidental, mas consoles oficiais da Nintendo, como o NES ou o Famicom, nunca foram lançados por lá. Isso criou um vácuo enorme no mundo dos videogames que foi preenchido por clones piratas. E o rei desses clones lá era o Dendy. Enquanto o ocidente jogava o NES original, na Rússia, o Dendy era o original. Ele foi lançado em 92 pela empresa russa Stipler. O Dendy era primeiro um clone não autorizado do NES, baseado no design japonês do Famicom e fabricado em Taiwan com componentes chineses. Ele não era oficial, mas quem se importava? No Brasil a gente também viu coisas parecidas, tipo o Phantom System, aqueles Polystation. Primeiro tinha duas linhas principais, mas depois vieram um monte de variações. Algumas incluem aqueles acessórios, tipo pistolinha de luz, cartuchos 9.999 jogos em um. O sucesso comercial foi absurdo. Sério, em abril de 93 a Stipler faturou 500 milhões de rublos, que é o equivalente a pouco mais de $1 milhão na época. Isso era muito. O Dendy usava o padrão de cartuchos do Famicom, o Nintendinho japonês, de 60 pinos. E é muito fácil de achar aquelas fitas de 9.999 jogos em um que só tinham alguns jogos repetidos ou hackeados. Por exemplo, é nessas fitas que você encontrava uma versão russa de Super Mario Bros. Ou Bomberman. Lá o original custava extremamente caro e não tinha nenhuma regulação. E na época o pessoal via isso como algo normal. No Brasil também. Mas então teve uma certa transição para os bootlegs de Mega Drive. Isso ocorreu por volta de 93 a 94, quando a Stipler, capitalizando o hype do Dendy, começou a distribuir tanto versões oficiais quanto clones do Mega Drive. E é nesse cenário que somos introduzidos a BMB. Primeiro, o que é BMB? Ou VMV. O significado desse acrônimo é desconhecido, mas eles eram uma desenvolvedora russa famosa por criar ports não autorizados de jogos modernos para o Mega Drive. Isso ocorreu entre 2000 e 2010, quando o Mega Drive já era considerado obsoleto no ocidente. Mas ainda reinava na Rússia graças à nostalgia e o baixo custo. É difícil escolher um jogo só dessa empresa, mas Angry Birds, o port do jogo famoso mobile, foi originalmente desenvolvido por um chinês e lançado gratuitamente num fórum de jogos antigos. Mas a BMB e outros distribuidores piratas pegaram a ideia e comercializaram versões em cartucho. Esse jogo é horrível, a física é extremamente simplificada, as estruturas não caem, elas só desaparecem. E jogos desse tipo eram extremamente fáceis de se conseguir nos países pós-soviéticos. E claro, sempre com aquela embalagem enganosa dizendo, olha, o auge da tecnologia, áudio super cristalino. Mas a BMB não parou por aí. Eles lançaram um monte de ports de baixa qualidade. Por exemplo, eles começaram com esse Mario 3 ao redor do mundo, que foi a base de muitos outros hacks, como um do jogo do Tico e Teco, o jogo do Felix the Cat. Nota que essa empresa é famosa por ter telas de game over absurdas. Essa empresa continuou fazendo jogos até 2014, todos para Mega Drive. Agora nos aproximamos um pouco mais da nossa época. Em julho de 2022,
a Wizards of the Coast anunciou o fim da impressão das cartas de Magic the Gathering em russo junto com o coreano e chinês simplificado. Isso foi uma resposta direta à invasão russa na Ucrânia, afetando os jogadores da Rússia, Uzbequistão e outros países daquela região. Sem suprimentos oficiais, o mercado local ficou vazio, abrindo espaço para alternativas. E uma delas se chama Magic for Gathering. Um jogo que apareceu em 2024, completamente original, sem nenhuma ligação com Magic. Eles anunciaram em posts das redes sociais lá, como o Telegram e o VK, e pouco tempo depois já estavam enviando produtos do Uzbequistão. E sério, é quase um clone 1 para 1. Ele usa o sistema de mana com 5 cores, terras básicas, criaturas, feitiços, encantamentos, artefatos. As cartas têm um layout exatamente igual, com nome, custo de mana, tipo, texto de habilidade, arte. O verso, em vez de estar escrito Deck Master, está escrito For Gathering. E as bolinhas coloridas representando as cores também tá numa ordem diferente. As artes são creditadas, mas tudo me leva a crer que é tudo feito por IA, e ninguém realmente desenhou isso. Totalmente russo. Obviamente acessível para os falantes de russo, mas se você não fala, você pode ter uma ideia, porque os efeitos são cópias diretas do Magic. Eles são vendidos em boosters, decks iniciais e singles. Os pacotes têm as artes específicas de cada cor e tem preços acessíveis comparados ao Magic the Gathering, principalmente importados. O site oficial tem uma base de cartas com centenas de cartas únicas focadas em mecânicas do Magic clássico. Terrenos básicos como ilha, floresta. No site tá corridas incomuns, pessoas, elfos, goblins, todas elas com poder de força, habilidades como voar ou atropelar, feitiços, mágica instantânea e a cereja do bolo. A história dessa grande invenção. Era 1992. Um promissor aspirante a doutor de faculdade de mecânica e matemática da Universidade Estadual de Moscou, Roman Olkhovsky, sobrevive com trabalhos casuais. No país, a inflação é absurda, as prateleiras das lojas estão vazias, as poupanças se desvalorizaram e o salário de aspirante mal permite juntar alguma coisa. Para ganhar um dinheiro, Roman decide criar um jogo que será popular entre estudantes e escolares. Ele se lembra do seu amor pela matemática e pela fantasia e decide criar um jogo onde jogadores são magos coletando cartas com feitiços. Ele desenvolve as regras baseadas em matemática combinatória, onde cartas representam feitiços, criaturas e terras para geração de mana, mas em 93, quando ele foi estudar na faculdade do MIT, a ideia foi roubada pelos americanos, que lançaram o Magic the Gathering. Então, depois de muito tempo sem conseguir provar que essa invenção era realmente dele, ele volta para a Rússia. E em 2024, com o falecimento do Roman, alguém, que não especifica no site exatamente quem, devolve o jogo às suas raízes russas. E assim, isso foi a história do Magic the Gathering no Uzbequistão. E você, já jogou a versão bootleg de alguma coisa? Conta aí nos comentários. Curta, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais vídeos daqui, beleza? Obrigado por assistir e até a próxima.